Bom, pessoal, vamos então para mais uma gravação, né? É a quinta aula, o tema é concreto armado, já estamos aí com a tela aí já no compartilhamento, né? Tentar fazer em uma parte só, tá? Fazer uma aula um pouco mais rápida. Vamos lá, então. Bem, a gente já falou na aula passada, né, que o concreto foi uma grande evolução aí na área de construção. Ele tem várias características desejáveis, né? Principalmente a resistência à compressão, é um material que endurece rápido, mas o concreto simples ele tem baixa resistência à tração e principalmente à flexão. Nós falamos isso na a última aula, né? Principalmente a tração, na verdade, né? É 1/10, é 1/10 da resistência à compressão, a resistência dele à tração. Então, para compensar essa baixa resistência à tração, o que nós fazemos? Nós colocamos armadura metálica dentro da forma para fazer a concretagem. Então, nós fazemos a associação do concreto com a armadura metálica. E aí, então, gerou o nome concreto armado. Tá? E essa associação, né, do concreto com o aço vai conferir, então, ao bloco, né, depois de realizado o cimento, vai conferir a ele uma boa resistência à tração, ok? Além disso, o que nós temos de benefícios também que vem do aço, né? Também vamos aumentar aí os esforços, a resistência, né, aos esforços de cisalhamento, né? E também outras características que nós vamos ver também que vão melhorar, né, com essa associação. Essas peças, então, elas são um conjunto monolítico, né? E você verifica um casamento ali que a gente diz o casamento perfeito, porque o concreto e o aço eles têm uma boa aderência mútua, né? O cimento ele consegue fixar bem no aço, ao contrário da madeira, né? A madeira, por exemplo, se a gente for assentar um portal, né, para fazer a colocação de uma porta, né, aquele chamado caixonete que a gente coloca na parede antes, se você não parafusar, né, não colocar bucha e parafuso para fixar, você tem que colocar pregos para você fazer o chumbamento, né, para você, então, colocar o cimento ali que vai, então, chumbar, o termo que nós usamos de fixação do portal na parede, né, lá no vão que você deixou. Por quê? Porque se você colocar só o portal sem os pregos cravados, né, vai ficar frouxo. Pode até soltar o portal, a porta pode sair do lugar. Então, não tem uma aderência boa o cimento com a madeira. Outra coisa também que é interessante, que o coeficiente de dilatação térmica do aço e do concreto são praticamente iguais, que também é algo diferente em relação à madeira. Então, você não pode botar madeira lá dentro do concreto, porque a madeira vai dilatar mais que o concreto, por exemplo. Tá bom? Uma coisa interessante é que o aço ele fica protegido também contra a corrosão. Nós sabemos que o aço é uma liga de ferro com carbono. Se não for inoxidável, então, com a ação do tempo, vai ter a corrosão, que é o que nós chamamos de oxidação, né? Termo técnico. Na, no dia a dia, né, o pessoal fala ferrugem, né? Vulgarmente chamado ferrugem. Então, tem essa questão também benéfica aí dessa associação. Nós dissemos aí, né, que tem outras vantagens, além de aumentar a resistência à tração. Então, elas aí, ó, por exemplo, aumenta a resistência ao fogo, se aplica melhor, qualquer forma que você quiser fazer ali, praticamente você faz. Você pode diminuir a dimensão. Por exemplo, se você quisesse fazer, fosse um projeto para fazer um pilar,
Se fosse concreto simples, você ia ter que fazer uma dimensão bem maior, né? Um concreto armado você pode diminuir. Tem que tomar cuidado também que, dependendo da flambagem, que é um efeito parecido com a flexão, se existir muita flambagem, ia ter que aumentar bem mais ainda a dimensão, né, o diâmetro ou o lado, né, se for uma seção quadrada, o lado do pilar. Tem maior resistência mecânica com a idade, boa resistência a choque também, a pancada assim ele fica mais resistente à massa e é de relativa fácil execução, né? Fazer a forma lá, tudo bem tranquilo. Desvantagens: você não pode modificar, ou se você tiver que modificar, tem muita dificuldade, né? A demolição é muito mais cara, né? Sem reaproveitamento, e aumenta o peso próprio. Mas, considerando as vantagens, aí, obviamente, que a gente parte para o uso dele, né? Vamos falar um pouquinho da armadura aí usada, então, no concreto armado, né? Vou botar aqui um laserzinho, deixa eu ver se funciona aqui. Estou fazendo um testinho aqui. Tá vendo lá? Então, vamos lá. Problemas que podem ocorrer com a barra de aço. Nós falamos, né? Tem a questão da corrosão. Então, o que acontece? Você colocando lá dentro da massa, você colocando dentro do concreto, o aço, como está aqui, você diminui essa corrosão que você teria no ambiente. Tá? Você também tem a questão aí da aderência. Tá? A aderência com a ferrugem, se você tiver ferrugem, vai diminuir, tá bom? Como está falando aí. A corrosão, então, leva à diminuição da aderência, porque esse local aqui onde você está tendo a corrosão, ele vai ficar, então, sem o contato ali que você teria com o cimento. Vai perder esse contato. Então, a aderência diminui, por isso que às vezes soltam umas placas de concreto, assim ficam soltas nas estruturas, né? Quem já passou por baixo de viaduto já deve ter visto já alguns blocos pendurados ali na ferragem. É muito por isso, por causa que com o tempo vai tendo a corrosão, ainda mais se tinha rachadura para entrada de água e ar, né? Então a ferragem vai diminuindo a aderência. E outra coisa também importante é que a seção com a corrosão vai diminuindo. Então, se você tinha ali uma resistência inicial X, ela, depois de ter uma corrosão com o tempo, vai virar X sobre 2, por exemplo. Se você resistir ali naquela peça 500 quilos, já agora está resistindo 250, 300 quilos com o passar do tempo e com a corrosão dentro. Bem acompanhado, tá? Quando você vai fazer, a execução tem que ser bem feita, tem que acompanhar a obra sempre também, com o tempo, para verificar se está tendo rachaduras, né? Porque tudo isso pode ser prejudicial. Sobre a armadura, aí, recomendações de armazenamento. Tem que tomar cuidado, né? Continuando falando da armadura, com a questão do armazenamento. Em locais que são muito agressivos, um ambiente agressivo, por exemplo, perto do mar, né? A gente sabe que tem ação ali da chamada maresia, você tem que armazenar o menor tempo possível, tem que receber já, de preferência, já cortada e dobrada, né, as peças, manusear o mínimo possível. Vocês têm que colocar dentro de galpões fechados, se for armazenar, e por um curto período, como eu falei já, deve ser cobertas. E uma coisa interessante que poucas pessoas fazem, né, que eu já vi já em empreiteira, o pessoal costuma fazer isso aí, pegar, faz uma nata de cimento e pinta as barras com essa nata de cimento, que ela vai ficar protegida contra a ação das intempéries. Quando você tem um meio medianamente agressivo, né, uma região que tem uma poluição, mas não é muito exagerado, né, já está um pouquinho mais distante do mar, seria, por exemplo, dar um exemplo aí de Seropédica, né, assim,
uma região ali que está com uma certa distância já do mar, não tem muita poluição. Então, você pode armazenar, né, em cima de uma travessa de madeira com 30 centímetros de espessura, tem que estar com solo limpo, não precisa ser galpão, tá? Mas de preferência também cobrir com lona plástica, e pintar também é recomendável fazer a pintura com cimento. Em locais, por exemplo, lá mais para cima, né, entrando ali para Minas, um local com pouca poluição, uma cidade sem poluição, basta armazenar as barras aí no travessa de madeira de 20 centímetros, em solo limpo também, né, sem vegetação embaixo, né, e também protegido por uma camada de brita. Cobrir sempre é recomendável, viu, gente? A questão aí da armadura ainda, né? O aço utilizado, nós temos vários tipos de aço que são utilizados. Hoje em dia, nós temos só dois, praticamente, no mercado, né? Nós chamamos de armadura, né? O termo mais usado, o termo vulgar é vergalhão. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar vergalhão, né? Então, o termo mais técnico é armadura. Tem já armaduras também pré-fabricadas, que vêm já dobradas, já de fábrica, tá? E muitas, a maioria são feitas no terreno mesmo, da obra. Aí tem os aços mais utilizados no Brasil, aí tem uma abreviação CA, que vem de concreto armado, aí tem CA 25, 25 nem é fabricado mais, essa tabela é bem antiga, eu acho que nem é fabricado mais. Tem o CA 50A, CA 50B, 60A e o 60B. O que significa A e B? É o tipo de aço, tá? O A é o aço especial, chamado aço especial, que ele é incluído a quente, tá? Então, é o chamado aço especial. E o B é o aço, quando é resfriado a frio, então é o aço comum, que o pessoal fala, tá? Eu não vou ser muito exigente nessa parte aí, tá? Das definições do aço. Vamos só ver essa questão aí, entender por que existem os números lá, né? A CA50, CA60, isso significa resistência do aço, viu, gente? Resistência máxima à tração. Está até aqui escrito aqui, eu acho, no slide anterior, estava lá escrito lá no slide anterior, olha aqui, ó, quilos por milímetro quadrado, né? Então, esse número aí é a resistência em quilos por milímetro quadrado. O que é escoamento? Escoamento é um fenômeno que os metais, né, esses ácidos, eles apresentam. Essa tensão, então, de escoamento que a gente fala é a tensão a partir da qual ele começa a deformar, mas ainda não tem a ruptura. Então, é até interessante, né? Quem tem essa tensão de escoamento, o A ou o B, né? O especial ou o comum? É o especial, aquele que é laminado a quente, que tem essa tensão de escoamento. O aço comum, não. O aço comum, que ele é incluído a frio, né? Ele não tem esse patamar de escoamento que a gente vai ver que na próxima vai ficar melhor para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Esse é o patamar de escoamento. Você, quando atinge uma deformação, né, em que esse limite, o material continua deformando, mas ele não se rompe. Só depois que passa algum tempo, né, que se você aplicar mais uma carga ali em cima dele, que ele vai ter a ruptura. Olha só o gráfico aqui, né? Então, gente, por que é interessante, então, essa questão aí desse aço especial? No caso aí, o CA50A, CA60A, porque vai avisar quando vai romper. Então, quando você começa a verificar a laje, né, a viga, começa a dar aquela flexão ali, o barrigamento, está dizendo que já está atingindo, já está dentro do patamar de escoamento daquele aço. Então, já dá tempo da gente correr né, e fazer uma intervenção na obra. No caso do encruado da frio, já não tem isso. Ó.
já atinge aqui um valor já onde você vai ver a deformação, obviamente, na estrutura, mas se passar dessa deformação aqui, ó, que é verificado no eixo X, eu já falei sobre esse gráfico aqui para vocês, se lembram, né? Gráfico tensão no eixo Y, deformação no eixo X. Quando chega, então, perto da ruptura ali, já era, já, né? Aí vai romper já o material. Então, o aço convencional ele não tem escoamento, como o aço especial. Então, essa questão aí do FY, né, que é o escoamento real, essa questão aí, real ou convencional, né, a gente chama de FY, isso eu não vou cobrar de vocês não, viu, gente? Pode dar uma lida aí como curiosidade, só explicando para vocês que o cálculo aí, né, o FYD, que seria a tensão de escoamento de cálculo, nós usamos um valor aí de, como é que se fala? De segurança, né? Dividindo, então, o valor do FY, que é o limite de escoamento, para diminuir o valor para ser aplicado ao cálculo. Nós falamos, né, já nas aulas anteriores que na engenharia nós utilizamos um fator de segurança nos cálculos para evitar, né, que nós tenhamos aí o valor próximo do máximo que ele consegue suportar. Nós já falamos já na segunda aula, se eu não me engano. Bom, sobre aí os valores, então, de limite de resistência de compressão, tá aí, FY, resistência de cálculo, FYD, já foi calculado, de resistência do aço na armadura comprimida. Então, tem uma tabela aí para todos os aços que nós temos no comércio, ou que tínhamos, né? Alguns eu acho que nem são mais fabricados desses aí. Bom, para fechar essa parte do aço, né, do estudo do aço, vamos ver como que nós obtemos, né, no comércio, a partir daí da norma brasileira, né, a tabela da norma brasileira, os tipos de armadura aí, em função do tamanho da sua chamada bitola, né, que é o diâmetro da peça. Então, na norma brasileira, nós adotamos a medida em milímetros, como vocês estão vendo aqui, ó, na tabela, né, em milímetros. E no comércio, o pessoal ainda usa polegadas, embora algumas lojas já trabalhem também com a referência à norma brasileira em milímetros. Então, quando você chega lá e pede um ferro de 1/4, ele tem 6,3 milímetros de diâmetro, né? É 1/4 de polegada. 3/8, né, que é muito usado também, tem 10 milímetros de diâmetro. A de meia também, que é muito usada, de meia polegada, 12,5 milímetros de diâmetro. Então, gente, nessa tabela, então, nós temos as dimensões, né, os diâmetros do aço, né, os que nós usamos aí nas obras aí. Então, vou falar agora da armação, né, da montagem da armadura para fazer as peças estruturais. Como nós já falamos nas últimas aulas, nós temos 4 peças principais chamadas peças estruturais na construção, que é o esqueleto, né? É o que vai ter a fundação, né, que vai receber todas as cargas de distribuir ao solo. E acima, então, você tem um pilar, né? O pessoal chama até de coluna também, né? Então, tem o pilar recebe a carga das vigas, que é a terceira, e pode também existir a laje, né? Tem obra que não tem laje, tem só o telhado em cima. Mas, então, são as 4 peças estruturais de uma construção. Vamos primeiro falar da viga, né? Que a viga é mais tradicional aí na questão aí do estudo aí de armação. Por quê? Porque o pilar é mais ou menos uma receita de bolo. O pilar você faz sempre mais ou menos do mesmo jeito. Agora, a viga não. A viga tem vários tipos, né? Vocês vão ver já já,
E tem várias maneiras também de se fazer essa armação delas. Vamos imaginar, então, que você tenha uma peça aí de concreto simples, apoiada nas duas extremidades. Vamos supor que o concreto seja simples. Né? O que vai acontecer quando você aplicar uma carga? Né? Olha só, acontece aqui. Ó, se você tiver uma peça, né, uma viga de concreto simples, você vai verificar perto dos apoios. Ó, os apoios seriam, por exemplo, os pilares. Ó, vamos supor que tem um pilar aqui e outro pilar aqui. São representados por esses triângulozinhos aí. Na engenharia, a gente representa, né, os apoios como triângulo. Próximo dos apoios, você vai observar essas fendas em 45 graus aqui, que nós chamamos fendas devido ao esforço cortante ou de cisalhamento. Tá? O termo que a gente usa mais hoje em dia é cisalhamento. E na parte de baixo, no centro da peça, você vai observar isso aqui. O que é isso aqui? É a fenda devido à tração. E olha só, quando você recebe o peso aqui, a tendência é fazer isso aqui, nesse dobramento, não é isso? Então, essa parte de baixo vai ser tracionada. O concreto simples não resiste à tração. Então, ele vai rachar aqui, ó. Começa a rachar na parte de baixo. Tá vendo aqui na parte de baixo? E aqui eu tenho próximo dos apoios, olha só, tem uma força para baixo e o apoio fazendo uma força para cima. Então, aqui também vai existir uma rachadura, como está mostrando aqui na figura, devido a essa chamada força cisalhante, tá bom? Então, por isso, nós não podemos fazer com concreto simples, tá? Tem que ser com concreto armado, para resistir a esses esforços aí. Então, nós vamos agora estudar onde vão ficar posicionadas as armaduras, né? as ferragens aí dentro da nossa armadura. Primeiro, onde que é o problema mais grave? É aqui no centro, viu, gente? Esse é o problema mais grave. Então, vamos planejar primeiro essa questão aqui. Vamos posicionar uma armadura, então, aí no centro, né, na parte de baixo, para resistir a esses esforços de tração. Então, nós vamos botar aqui, ó, obviamente que aqui está no corte, tá? Vocês estão vendo o corte. Você vai ter duas peças, ó, tem duas peças aqui embaixo. Aqui uma está tampando a outra. Tem duas peças aqui embaixo que vão, então, resistir, olha, esse está até escrito aqui, ó, barras principais que absorvem esforços de tração. Então, ali vai ter que sempre ter essas barras aí, ok? Para resistir aos esforços de cisalhamento que ocorrem aqui perto dos apoios, então aqueles esforços assim, né, em 45 graus, nós temos duas opções, né? A primeira, que vai ter que sempre ter, essa sempre vai ter que ter, são esses estribos. Estão vendo esses aqui atravessados em toda a peça? Cada um desse aqui é o chamado estribo. O estribo absorve esforços cortantes também, tá? Os esforços de cisalhamento. Eles ajudam a resistir a esses esforços. Tá bom? Para a montagem da peça, para a peça ficar, né, a dimensão certinha, né, porque eu não posso deixar essas duas barras aqui embaixo soltas, tá, com o estribo aqui. Então, para montar, eu tenho que fazer o quê? Colocar duas peças em cima. E essas aí podem até ter uma dimensão menor, porque não vai ter tanto trabalho ali para receber. Tá? Na empreiteira lá, o pessoal costuma botar até com uma dimensão, uma bitola, que a gente chama, né? Um diâmetro menor do que essas de baixo aqui. Então, só para montagem que elas servem. Elas, não sei se está escrito aqui, ó, tá aqui, ó, barra de montagem. Bom, praticamente só para montar, para amarrar. E pode também, na maioria das vezes, a gente coloca também essa barra aqui dobrada. Vocês estão vendo uma barra que está dobrada aqui? Ó? Olha só, vou passar aqui o nosso ponto de luz na barra dobrada. Essa barra dobrada, geralmente são duas, né? A gente coloca barras dobradas que absorvem também os esforços cortantes aqui, ó, ajudam a resistir
né? Ajuda, então, o estribo a resistir a esses esforços cortantes. E ela é dobrada para também ficar lá na parte do meio, embaixo, onde você tem concentração dos esforços de tração. Então, você, com essa barra dobrada, ela ajuda duas vezes, né? Tanto nos esforços cortantes, quanto nos esforços de tração lá no centro, na parte de baixo. Então, vamos lá, aqui, olha só, falando aqui, né, do quando a viga é biapoiada. Você pode, então, ter uma viga com só 2 apoios, que é o exemplo que está aí, ou você pode ter com vários apoios. Quando você tem 2 apoios, você só vai ter um momento fletor aqui, no máximo, né, bem no centro da viga. Ok? Além desse momento, obviamente, tem os esforços de cisalhamento que nós falamos aqui, próximo dos apoios. Então, numa viga bem apoiada, você vai preocupar apenas aqui com a região de baixo. Mas, como nós já falamos, para a montagem vai precisar, então, fazer a parte de cima também. Tem aqui um manualzinho, né, que tem aí, o passo a passo, para fazer o desenho da armadura. Tá? É o que o mestre de obra recebe do engenheiro. Esse desenho aqui que vocês vão ver, com todas as medidas certinhas, olha lá. É assim que recebe. Aí o mestre de obra já vai saber o que o engenheiro quer. O que tem aqui? Tem aqui, ó, vamos começar de cima, né? Sempre começa de cima. 2 barras, né, na posição 1. N1 é a que estão na posição 1. Então, aqui está até mostrando, né, que é a parte de cima. Com o diâmetro de 5 por 16 polegadas, com dimensão total dela, sem ser dobrada, de 505 centímetros. Aí a unidade que a gente usa é centímetros, tá? 5,05 metros. Aqui embaixo é a pós-dobrada. A pós-dobrada aqui nas pontas ela vai para 4,90 metros, ou 490 centímetros. Descendo, aí vai vir aqui, então, 2 peças dobradas, olha só, 2 N2, né? 2 peças na posição 2, são as peças dobradas, né? Com dimensões, olha aqui, ó, 370 após dobrada. Ó, aqui fica, o dobrado fica para cima, né, agora, porque ela vai ficar embaixo, a peça. E 535 sem ser dobrado. Diâmetro de meia polegada, diâmetro maior, né, que vai resistir mais esforço. E aqui 33 e 38 são as dimensões das dobras, tá, gente? Vejam que elas ficam deslocadas, olha só. Essa aqui fica mais à esquerda e a pontilhada fica mais à direita. E aqui o desenho delas dentro da viga. Na posição 3, né, 2 peças também, N3 embaixo, com diâmetro de meia polegada, dimensão total 510 e também, assim como a de cima, após dobrada, 490 centímetros. Para finalizar, tem os estribos que são dobrados, né, são 24, né, na posição 4, que é do estribo, diâmetro de 1/4 de polegada, e aqui C28, C20-100. O que significa esse C20-100? 20 é o espaçamento, né? Aí vai ter um a cada 20 centímetros, um estribo a cada 20 centímetros. E 100 é o tamanho total sem ser dobrado. Após dobrado, ela vai ficar com 27 por 17 após dobrar os estribos. E esses estribos eles são amarrados com arame. Você vai amarrando com arame, não sei quem nunca viu, eu vou até botar um vídeo aí depois, um link, né, de vídeo aí, para vocês observarem como que é a amarração. É só procurar lá nos vídeos aí, né, da internet, a amarração de estribo. Aí vocês vão ver vários vídeos mostrando como é que é feito. Tá? Se você tem uma viga passando por mais de uma parede ou mais de um pilar, você tem, então, uma chamada viga contínua. Tá? Então, ela tem mais de 2 apoios. Pode ter 3, pode ter 4 apoios. Então,
você tem apoios intermediários agora. E tem um problema agora que vai surgir nesses apoios intermediários. Sabe o que é? É isso aqui, ó. Esse momento negativo. Nós tínhamos só momento. Essa região entre pilares, você só tem força para baixo, então, momento positivo. O pilar intermediário, vai fazer força para cima, olha só. Então, vai gerar um momento negativo, tá, gente? Momento negativo. Para evitar que tenha problema na peça, né, na viga, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a chamada armadura negativa e botar em cima da viga, bem em cima dos apoios intermediários. No caso aqui, nós temos 2 apoios intermediários. Então, vou botar 2 armaduras negativas aqui. Tá bom? E como é que fica, então, a descrição lá, né? Que o engenheiro vai receber o desenho. Isso aí vocês não precisam se preocupar, tá? Estava explicadinho lá no slide anterior. Mas só para entender, aqui você vai ter, então, uma peça a mais, né? Uma peça a mais, que é o ferro negativo. Nós chamamos de ferro negativo ou armadura negativa. Nesse caso, então, a viga contínua, com 3 apoios, né? Então tem um intermediário, então vou precisar só de um. Né? N1, posição 1, só um ferro negativo. Diâmetro de meia polegada, 285 no total e 120 após dobrado. Aqui em cima também vou ter uma peça, então, na posição 2, que vai passar de fora a fora. A posição 2, então, vai ser o ferro de cima, diâmetro 3/8, tá? E embaixo eu vou ter 2 dobradas nesse trecho aqui, como se fosse um cálculo, né, só para esse trecho aqui né, da viga. Outra dobrada aqui também, não só nesse trecho aqui da viga. E embaixo tudo uma de fora a fora, né, ali na parte de baixo. Aqui, então, na posição 6 agora, né, vai ser na posição 6 os estribos. Nesse caso aqui são 37 estribos, né, espaçados também de 20 centímetros. Esse espaçamento de 20 centímetros é mais ou menos padrão. Tudo bem? Nesse caso, o diâmetro aqui ficou igual, né, do ferro de cima. Por quê? Porque agora tem esforço negativo, né? Então, ele ajuda também o ferro negativo ali a resistir a esses esforços aqui no centro, aqui em cima do pilar intermediário. Tá bom, pessoal? Se tiver dúvida, vai voltando o vídeo que dá para entender legal. Para laje, pessoal, armadura para laje, interessante, tem aí bem explicadinho, tá? O pessoal fica muito preocupado quando fala a questão da laje. Professor, mas a laje eu vejo fazendo a, a construção, né? Aquelas vigotas, né? Passando. Isso é uma laje pré-fabricada. Quando a gente faz uma laje de concreto armado, a gente coloca a armadura metálica antes e joga o concreto em cima, tá? É a chamada laje maciça também, tá bom? Então, existe essa diferença. Né? Alguns já devem ter visto já esse tipo de laje, a laje maciça. Antes de fazer o cálculo para a laje, primeiro você tem que verificar se a laje é mais quadrada ou mais retangular. É só multiplicar o comprimento pela largura do vão onde vai se assentar a laje. Se o vão tiver C sobre L maior que 2, nós fazemos a armação em cruz, ou seja, passa ferro de um lado e de outro, cruzando assim, tá? Um espaçamento que a gente vai falar já já. Se for menor que 2, a gente faz só de um lado só. Está mostrando aqui na próxima figura aqui. Ó.
né? Nesse caso aqui, ó, você tem, vamos supor, se for 5 por 2, vai ser um valor, vamos lá. Não, eu falei ao contrário, né? Se for maior que 2, ela é numa só direção. Se for menor que 2, que ela é em cruz. Tá? Se ela é mais quadrada, como está mostrando, mais retangular, né? Como está mostrando essa figura aqui, mais retangular, você vai passar só de um lado só. Vou tentar mostrar aqui, ó, a passagem da ferragem. Vamos ver aqui. Eu faria assim, ó. Ó. A ferragem ficaria só de um lado. Agora, quando ela é mais quadrada, começa aqui, olha lá, ó, essa aqui é mais quadrada. Então, você vai passar de um lado e do outro. Volta demonstrando o desenho aqui. Você vai passar para um lado e para o outro. Vamos apagar essas nossas ferragens aqui que nós fizemos. Né? Então, deu para entender, gente? Então, a armação pode ser numa só direção ou em cruz, depende do formato da laje. E aí faz o C sobre L lá. Se der maior que 2, ela é mais retangular. É esse exemplo aí. Se ela é menor que 2, o C sobre L, ela é mais quadrada. Não precisa ser quadrado perfeito, não, tá? É só dizer que é mais quadrado. Mesmo porque 3 sobre 2 dá 1,5. 1,5 é menor que 2, mas a laje não é quadrada, né? É retangular. Mas ela é mais quadrada do que retangular nessa teoria aí, para a definição do tipo de armação. Nós fazemos o cálculo, gente, da laje praticamente igual ao que se faz para uma viga contínua de 1 metro. Uma viga contínua não, uma viga, né? Uma viga de 1 metro. E a laje ela pode ser uma laje isolada, ou seja, só um dos cômodos vai ter laje, ou uma laje contínua, que seria esse caso aqui, onde vários cômodos vão ter laje. Se, por exemplo, você botar laje só aqui, vamos supor que aqui seja uma cozinha, né? Muitas casas têm laje só em cima da cozinha, né? Ou do banheiro, de um dos banheiros. Antigamente se fazia muito isso, né? E o resto botava forro, para economizar, né? Se só um cômodo, por exemplo, só a cozinha aqui tem laje, e por que põe laje? Para botar a caixa d'água, geralmente, em cima, né? Então, a laje é isolada. Se todos os cômodos têm laje, bota aqui, ó, ou mais de um cômodo tem laje, é laje contínua. Nesse caso, tem que tomar cuidado nos apoios aqui, ó. Olha, aqui tem parede, né? Passando desse lado para cada laje, e aqui também tem outra parede passando desse lado para cada laje. Então, olha só que vai ter aqui, ó, momento negativo. Então, vai ter que ter uma armadura negativa aqui, de fora a fora. E até vou mostrar aqui já, ó, olha lá, um desenho. Né? Esse aqui é o projeto que o mestre de obra recebe do engenheiro, mostrando então a especificação das barras. Então, vou fazer 2 exemplos aqui para vocês entenderem. Vamos pegar aqui onde está o N1. O N1 está aqui, ó. N1 são 30 barras de 1 quarto, se eu não me engano, de polegadas, distanciamento de 15, 390 centímetros de tamanho total. Então, vão ser várias barras, ó. São 15 barras aqui, espaçadas, não, são quantas barras? São 30 barras espaçadas de 15 centímetros. Você vai ter, então, 30 barras aqui até aqui. Em cima, olha só, em cima desse apoio, dessa parede, você vai ter 14 ferros, ó, M7, 14, com diâmetro de 3/8, espaçado de 25 centímetros, ó, nessa direção aqui. Então, vão ser 14. Ok? E depois se joga o concreto, depois das armaduras posicionadas, você vai jogar o concreto ali. Então, está feita a laje maciça. Sobre o pilar,
Como eu falei, a armação para pilar é mais ou menos uma receita de bolo. Tá? Você tem 4 ferros principais e os estribos. O que geralmente nós fazemos é botar ferros de 10 milímetros, né, que é 3/8 de polegada, com o estribo de 1/4, né, ou de 3/16. O pessoal usa muito 3/16, mas não pode ser inferior do que 3/16 polegadas, tá? Ou de 5 milímetros, é o mínimo. Tá? O espaçamento dos estribos não pode ser superior a 30 centímetros. Ele geralmente está até aqui embaixo, está escrito aqui. Ó. Geralmente é de 20, né? O pessoal usa muito, 20, 25 centímetros no máximo, espaçamento. Né? E tem outras aí, indicações aí também, vocês vão dar uma lida. Tá? Quando você tem o CA25, né, que, como eu falei, já não é muito fabricado mais, você tem 21 o diâmetro da largura. Então, tem algumas indicações aí para quando você usa um estribo específico aí de acordo com o tipo de aço. Para a fundação, né, no caso a sapata, né, que é o tipo de fundação aí mais usada. No caso da sapata, parece até com a laje, né? É uma armação quadriculada. Muitas lojas já vendem já o chamado radier. Tem que tomar cuidado com o termo radier, que é o termo que eles usam na loja para vender, né? E essa armação para sapato. Mas a radier é um tipo de fundação, tá, gente? E é uma fundação que pega toda a construção. É um termo que eles usam, né? Mas o termo certo seria armadura para sapata, né? Para fundação tipo sapata, né? Sapata isolada. Então, como é que a gente faz, gente? A gente faz parecido até com a laje, olha só. Define aqui o ferro numa posição 1, ferro na posição 2, né? E você vai ter, então, o entrelaçamento deles. No caso aqui, nesse exemplo, você tem, um pouco difícil para enxergar, são 7 barras com diâmetro de 3/8 de polegada, com tamanho total de 115,94 dobrado. Tá? E aqui em cima também, como é quadrado, são também 7 barras, né? São iguais, né? As dimensões também 3/8. Então é assim que a gente define o desenho para uma armação de sapata. E é isso, pessoal. Sobre concreto armado seria isso aí, que a gente vai cobrar. Tem um material nosso lá também, lá na internet, tá? Na nossa página do SIGA. Dê uma lida, tá, pessoal? E depois, então, a gente vai abordar mais na aula síncrona, né? Na aula ao vivo. Um abraço aí para todos, encerrando por aqui.